Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Felipe aqui, trazendo para vocês o simuladinho de biologia. Vamos lá que eu quero falar muito nesse simulado, então não vamos perder tempo aqui não. Questão 92, a gente já vê aqui, ó, na linha 3 está falando de artrópodes. Aí vamos aqui, no enunciado, os integrantes desse grupo como um todo apresentam um grande sucesso evolutivo, por quê? Ó, já tem até um aqui, ó. Ó o bichinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Porcaria, tá voando em mim. Vamos lá, perdendo tempo aqui. Os integrantes, o sucesso evolutivo por quê? Lembrando os artrópodes, né, são esse filo que possui exoesqueleto chiquitinho, apêndices articulados, possui 5 classes, né, 2 delas são miriápodes, vários pés, tem o inseto, o artrópode, os crustáceos e os aracnídeos. Aí seu papel como polinizador, garantir uma coevolução com as plantas. Para os polinizadores só pode ter ajudado, mas tem artrópode que não é polinizador. Seu exoesqueleto torna apto à colonização dos ambientes terrestres. Ok, até pode tornar apto, ajuda a não perder água e tal, mas tem artrópodes aquáticos também. Então não é esse o sucesso evolutivo que está. Seus hábitos alimentares herbívoros garantem alta acessibilidade a alimentos. Para os herbívoros, tem artrópode que não é herbívoro, tipo a aranha. Sua variabilidade biológica permite alta adaptabilidade à disponibilidade de recursos. Sim, né? Um caso que eu acho muito legal, tem uma aranhazinha. Aranhazinha aquática, né? Não sei direito que classe que ela entraria, mas é tipo pequenininha, 1 centímetro. Ela vive debaixo do gelo do Ártico. Vou tentar deixar uma foto aqui de vocês, mas é tipo, é cabuloso que os artrópodes conseguem fazer. E sua morfologia dotada de 3 pares de perna, não é 3 pares de perna, é só os insetos, tá? Os aracnídeos, por exemplo, tem 4 pares, né? Então 92 ficou a nossa letra D. 95 fala daqui de uma doença genética autossômica recessiva. Ou seja, tem que ter homozigose recessiva, né? Pezinho, por exemplo. Aí qual que é a chance de um casal formado por uma mulher portadora? Mulher portadora é aquela heterozigota. Sempre portadora, ela tem o alelo recessivo, porém ela não tem a doença. Então ela aqui seria um pezinho. E um homem afetado, ou seja, pezinho, tem uma criança também afetada. Aqui, né, um pezinho da mãe com o primeiro pezinho do homem, pezinho. Primeiro com o segundo, pezinho. Segundo com o primeiro, pezinho. Segundo com o segundo, pezinho. Tem então 50% de chance da criança possuir, né, essa condição. Próxima questão, 97. Aqui, olha, a gente tem um gato com uma anomalia recessiva, responsável por queda da unha, que apresenta uma sequência timina na trinca do DNA. E uma gata normal traz a sequência timina, citosina, timina. O descendente desse casal de gatos, o filhote, possui as 2 sequências de base nitrogenadas. Ou seja, é uma codominância. Apresenta tanto o fenótipo do pai quanto da mãe. Então, o pai, a gente tem um pai pezinho, a gente tem uma mãe pezinho, um filho heterozigoto. Se esse filhote cruzar, vamos colocar assim, ó, pai e mãe. Se esse filhote cruzar com uma gata da mesma espécie com a anomalia do pai, ou seja, pezinho, o que vai acontecer? Com base na composição genética dessa família de gatos, descendentes do casal apresentaram 2 sequências semelhantes às do seu pai? Não, né? O pai ele é recessivo. Pode aparecer 2 sequências recessivas? Não é. O recessivo só vai indicar uma certa sequência. 2 sequências seria apenas heterozigoto, que apresentaria a sequência tanto do recessivo quanto do dominante. Então, Jacó. Poderão apresentar o mesmo genótipo do seu avô, que seria esse pai aqui, né? Poderão, né? Vão ter 50% de chance. Mesma coisa do lado de cima. Possuirão 25% do genótipo da avó? Não, né? É 50% de chance. Mentira, é 0% de chance, né? De apresentar o genótipo da avó. E serão heterozigotos e portadores dessa anomalia? Não. Eles podem ser homozigotos recessivos também. E terão 75% de chance de apresentar o fenótipo de sua mãe? Não, né? Terão 50% de chance. Próxima questão, questãozinha 100. Aqui a gente tem o peixe cartilaginoso, cartilaginoso não, né? Ósseo. Aqui apresenta a bexiga natatória dele, né? Que é responsável pela flutuabilidade do peixe. Tem um videozinho também que a gente explica lá ela. Passa lá se você não está entendendo muito bem ela, não. Que aqui, ó, ela ajuda a flutuar. Vamos falar rápido, não vou explicar o mecanismo porque gente, tempo tá corrido aqui. Mentira, eu vou explicar assim, gente. Tem aqui ó, a bexiga natatória, eu acho importante. E a gente tem que densidade igual a pressão por... É força por área, né? Vamos colocar aqui, ó. Densidade igual a força por área. Pressão por volume, nada a ver, gente. Viajei aqui. Aí, quanto maior a densidade, né? Se for mais denso, afunda. Então, como que faz essa bexiga natatória
como que regula a densidade? Se você joga gás lá para dentro, você aumenta a área dele, aumenta o volume da bexiga natatória, que faz com que a densidade diminua. E o contrário também é válido, né? Aí fala que os peixes cartilaginosos não possuem essa bexiga natatória, né? Peixe ósseo, é maioria ósseo, né? O esqueleto dele, enquanto os cartilaginosos é maioria cartilagem. Os tubarões conseguem manter a densidade corpórea próxima à densidade da água como? É pelo fígado oleoso que eles possuem, né? Seria a nossa letra B, que armazena lipídios no fígado. Aí ajuda com essa controle da densidade dele. Acumula ureia. Aí as outras questões elas falam coisa bem nada a ver, né? Lembrando só dessa ampula de Lorenzini, que seria meio que um receptor mecânico no tubarão. Aí, que eu acho legal ressaltar. Questão nossa 104. A gente tem a clonagem gênica, né? Que a gente pega aqui, resumir para vocês, né? O núcleo da célula mamária de uma ovelha junta com o ovócito, ou seja, um óvulo de outra ovelha anucleado, ou seja, sem o núcleo. E aí a gente faz uma célula normal, né? Tem o núcleo e tem o resto da célula, e coloca esse zigoto, né? Numa. Como fala? Esse zigoto fica in vitro, né? Fora do corpo. In vitro seria tipo em placas, né? E in vivo seria no ser humano. In vitro, esse zigoto se desenvolve. Quando já está em 6 dias lá, aqui, né? Tá falando? O embrião, após 6 dias de desenvolvimento, a gente implanta ele em uma outra ovelha ainda. E surgiu a Dolly. Que essa Dolly é geneticamente igual a essa primeira ovelha. E por que isso acontece? Porque ela tem um núcleo que lá tem um material genético. Então, aqui fala que o material genético da ovelha Dolly, a composição dele, né? É do genoma nuclear e mitocondrial, vem, né, do genoma nuclear e mitocondrial da ovelha Finn Dorset. Não, né, apenas o nuclear. O mitocondrial, a mitocôndria ela não vai estar no núcleo, eu vou colocar aqui o núcleo, ela vai estar no citoplasma da célula, que vai ser dado da nossa ovelha Scottish Blackface. Blackface. Então, ó, genoma nuclear e mitocondrial da ovelha Scottish Blackface? Não, né, o nuclear é da outra. Genoma nuclear da ovelha Finn Dorset e mitocondrial da Scottish Blackface, exatamente. E não tem 50% aqui, ó, nessa última, por exemplo. 50% do genoma, você não está misturando genes. Você está clonando, fazendo uma clonagem idêntica. Já corta também. E nuclear da Scottish Blackface mitocondrial da Finn Dorset? Não, né? O contrário. Então ficamos nossa 100 letra C. Agora vamos para 104. Não. Agora é 105, né? 105. O solo é uma parte da... Tá bom? Uma característica diferencia os animais. Quais são os animais? A gente tem aqui a minhoca, que é um anelídeo, e um caracol, que é um molusco, né? Anelídeo tem, como fala, anelídeo tanto aquático quanto terrestre, são os com cerdas, né? Tem a sanguessuga, que não tem cerdas, minhocas tem, se eu não me engano, são muitas cerdas, são os poliquetas, né? Tem os oligoquetas e os aquetas. Aí, e os moluscos são aqueles de corpo mole, podem ser aquáticos ou terrestres, né? Aí aqui uma característica que diferencia os animais mencionados no texto é o celoma presente na minhoca. Tem na minhoca e tem nos moluscos, corpo. Metameria corporal das minhocas, exatamente. Os moluscos não são metaméricos. Metameria é o corpo segmentado em partes idênticas, vamos dizer assim, que está presente nas minhocas, nos anelídeos, nos artrópodes e nos cordados, né? A notocorda, né, nossa coluna vertebral, é toda de um metamerizado. Aqui, sistema digestório completo em caracol, minhoca também tem. Hermafrodismo presente em caracol, não, né? As minhocas que são hermafroditas, porém elas precisam de outra minhoca para poder cruzar. Elas não fazem autofecundação. Elas têm fecundação cruzada. Apesar de serem hermafroditas, ou seja, a minhoca ser tanto macho quanto fêmea. Resposta a estímulos presentes nas minhocas? Nada a ver aqui, né? Próxima questãozinha, 110. Questão 110. Isso daqui já caiu no nosso lado, se eu não me engano, né? Aqui fala de uma doença, né, uma mutação no gene que favorece a obesidade em mulheres. Aí, para contabilizar a frequência da variante estudada entre os diferentes indivíduos, a pesquisa teve que comparar as sequências de um mesmo, aqui, locus, fenótipo, genoma, genótipo, cromossomo. Teve que ver de um mesmo locus, né, que aqui fala que é uma mutação, a mutação é de um gene, né, a gente tem aqui, ó, vamos supor um cromossomo. Se a mutação é de um gene, tá em uma parte aqui, ó. Vamos supor que esse gene está encontrado nessa parte. É o gene que disponibiliza a obesidade.
Essa partezinha que esse gene está encontrado é chamada de loco gênico. É onde se encontra o gene. Então a gente tem que ver em diferentes indivíduos o mesmo loco gênico para ver qual que é a diferença, né, que esse gene apresenta em diferentes pessoas. Questãozinha 110, letra A. 112 agora. Minúsculos não passam 5 centímetros, tá? Um animal importante para o estudo discordado. Qual que a gente está falando aqui? O anfioxo. É legal de vocês, quando tiverem o texto, né, vocês vão ler, mas vão meio que pulando um pouquinho, mas cuidado para não pular muito, não perder do que tá falando, né? Aí a gente está falando do anfioxo, né? Ele é um protocordado. Seria já um cordado, né? Seria um cordado, né? Mas aí tem umas distinções na classificação, se é protocordado, se é cordado, tudo mais. Mas ele é um modelo de pesquisa. Essa questão, né, que eu acho meio chatinha, porque ela é meio decoreba. A gente usa o anfioxo para estudar desenvolvimento embrionário, né? Seria que a nossa questão é, porque ele, sei lá, eu não sei muito bem, né, como é o anfioxo, mas ele é um bichinho assim que tem. Aqui, olha, eu queria puxar para falar das características dos cordados, né? É isso que eu vou falar. O anfioxo, ele tem, seriam meio que brancas, né? Deixa eu ver se tem aqui falando no texto. Não tem. Eles seriam, como fala? São meio que brânquias iniciais que os cordados têm. Aí eles têm também notocorda, para dar estabilidade, né? Para crescer o embrião, para ele não crescer todo torto, a notocorda dá um eixo de crescimento. E o anfioxo também tem uma cauda pós-anal, que seria uma caudazinha aqui que a gente também tem no nosso desenvolvimento embrionário, né? E além disso tem o... Como fala? Ó, a gente tava falando aqui, mas parou de gravar, mas vamos voltando aqui. Aqui, ó, é uma questãozinha. A gente está falando do anfioxo e pergunta por que ele é importante para o estudo cordado. Aqui é uma decorebinha, né? O anfioxo, ele é um cordado inicial, vamos dizer assim, que ele meio que tem característica dos ancestrais dos cordados também. Ele é bom para estudar o desenvolvimento embrionário porque você consegue perceber essas características do cordado nele. E eu queria puxar aqui para falar da característica dos cordados, né? O que os cordados têm que os outros animais, como falo, os invertebrados não têm, né? São 4 características. São as fendas faríngeas, não sei se é faríngeas ou faringianas. Se tiver certo eu não vou colocar nada, se tiver errado eu coloco o negócio aqui. Eles também vão possuir a notocorda. A notocorda vai ela dar uma estabilidade para o embrião. Possui cauda pós-anal, que ela vai dar vai dar uma estabilidade para um eixo de crescimento, assim como a notocorda, né? Para não crescer errado, o embrião não crescer torto. E também a gente vai ter tubo nervoso dorsal. Vou colocar aqui tubo dorsal. Tubo dorsal, que ele vai dar origem ao sistema nervoso. Aqui, olha, essa 116 fala da falta de iodo, que teve que colocar o sal iodado, né? Essa daqui vocês não precisam preocupar, que é de endócrino. O iodo, né, ajuda a produzir T3 e T4, que é produzido na tireoide. Então a gente tem aqui como resposta a ajuda na prevenção de problemas na tireoide. Já tá desenhado aqui, gente, porque eu tava falando, né? Aí cortou, aí eu já deixei desenhado. Mas, vindo aqui. Já nossa questão 118, eu acho ela muito legal, ela fala de neurônios e pergunta o fenômeno do impulso saltatório, por que o... Opa, que tá bem atrasado ali, calma lá. Só chegou agora na gravação. Calma aí que eu vou ajeitar, deixa eu ver. Não, tá muito lento, calma aí, gente. Tá, voltando aqui, tava lento o trem. Mas os neurônios, o impulso saltatório, né, se dá por quê? Aqui, lembrando, neurônio, a gente tem o corpo celular, tem aqui o axônio vai até aqui, né? No final dele, essas terminações são chamadas de telodendro, enquanto aqui a gente possui os dendrítrios, que seriam receptores de sinapses. A sinapse, né, vai ser essa passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro, vai acontecer nessa fenda sináptica, que vai liberar vesículas com neurotransmissores que vão ser receptadas, né, vão ser reconhecidas pelos dendrítrios e vai gerar todo o impulso nervoso. A gente tem também vídeos falando de impulso nervoso, muito doido, por sinal. Aí pergunta por que tem esse impulso saltatório. Esse impulso saltatório acontece no axônio, né, e ele é gerado por um envolto de lipídios, né, nessa parte, que ela pode ser já um aprofundamento.
Se for no sistema nervoso central, ela vai ser formada essa bainha de mielina, que é chamada essa parte gordurosa, essa parte lipídica, melhor que gordurosa. Vai ser formada por oligodendrócitos. Vou colocar aqui resumido, né? Vocês não precisam saber. E se for no sistema nervoso periférico, vai ser pelas células de Schwann. E o que acontece? O impulso nervoso ele é de natureza elétrica, né? Aí a gordura, ela é o quê? Ela é um isolante elétrico. Se a gente tem a gordura aqui e tem eletricidade passando, vai passar por essa gordura? Não vai passar por essa gordura. Vai saltar essa bainha de mielina, né? E vai ter os impulsos nervosos apenas nos nódulos de Ranvier, que seriam essas partes daqui, olha, sem bainha de mielina. Então, o fenômeno descrito, ou seja, um impulso saltatório, se deve por conta da ação como isolante térmico de região intermitente do axônio pela presença da bainha de mielina, que é composta por moléculas lipoproteicas. Aqui, né, meio difícil o jeito que eles falam, mas é porque tem um isolante elétrico por conta da bainha de mielina, que é composta por moléculas lipoproteicas. Lembrando que a bainha de mielina não é uma parte do neurônio, né? Ela é um envolto de outra célula, né? Uma projeção do citoplasma de outra célula. E sem esse impulso nervoso saltatório, os impulsos seriam, mais lentos, não chega a ser, muito mais lento, mas dificultaria a vida, né? Muito da nossa vida devido a esses impulsos rápidos. Agora a gente vai para 123. Essa daqui, olha, tem a 121, só que fala de evolução. A gente ainda não viu, vou pular completamente. 123 ela é legal. Teve videozinho que saiu aqui também falando de heranças sexuais. Aí aqui fala que o padrão de herança gênica entre eles se distingue devido a gente tem um cariótipo masculino e um cariótipo feminino. Se a gente for olhar, tá tudo ok nos cromossomos, não tem nenhuma trissomia, né? Aqui, trissomia seria 3 cromossomos, tem um cromossomo faltando, né? Uma monossomia. Perdão, gente. Aí, acabou a água. Aí pergunta o padrão gênico entre eles se distingue devido ao quê? Aos cromossomos sexuais. Opa! Calma lá. Não, botei na página, chama. Aos cromossomos sexuais, né? Aqui o pai tem XY e a mãe XX. E esses cromossomos são diferentes, né? Enquanto o X possui... vamos colocar assim, ó, o X é desse jeito e o Y é desse jeito. Eles possuem partes aqui, olha, que são essa parte do meio, é uma parte que possui homologia, né? Ou seja, elas são partes que uma parece com a outra, possui genes que têm a mesma função, porém essas partes periféricas são... Cada uma é específica do X e específica do Y. Aí tem essa diferença. Nessas partes que... quase furei aqui o dedo com a caneta. Nessas partes que possui, por exemplo, o gene que vai aumentar a testosterona no homem e tudo mais. Aí pergunta que o padrão de herança distingue devido a manifestar, expressão diferencial de características autossômicas. Não tem nada a ver com autossômica, né? É característica sexual. Redução na expressão de genes holândricos em mulheres. Não, né? Genes holândricos são genes específicos do cromossomo Y. Um nomezinho técnico aí, mas holândrico tem a ver com cromossomo Y. Lembra disso? Transmissão unilateral de característica do pai para a filha. Não, né? O pai do cromossomo X, né? Mas não é unilateral a característica do pai para a filha. Unilateral é do pai... Não, né? Nem do pai para o filho, porque tem também característica da mãe do filho. Tem nada a ver. A ausência de homologia entre regiões dos cromossomos sexuais. Exatamente, né? Essas regiões periféricas não possuem homologia. Manifestação de traços recessivo. A gente não tá falando nada de recessivo, dominante. Próxima questão, 125. A gente tem aqui, sei lá, é um catarro? Não sei o que é isso. Níquel náusea. Acho um saco essas reuniões de bactérias. Calma, agora que a festa vai esquentar. Não é catarro, isso daqui é bactéria, né? 40 graus que o bichinho tá com febre, coitado do bichinho, gente. Aí, o sintoma do paciente mostrado no terceiro quadrinho, demonstração do sistema imunológico no combate de uma infecção bacteriana, né? Por que na gripe a gente fica quente, né? É a bactéria que causa a gente ficar com o corpo quente, ficar com o nariz congestionado? Não. É o nosso próprio corpo lutando contra a bactéria que causa isso. A temperatura quente tende a desnaturar as enzimas da bactéria para tentar matar ela. O nariz congestionado, né? Ele aumenta a produção de secreção para tentar conter essas bactérias.
Aí tem diversas formas do nosso corpo reais para tentar matar a bactéria. Já em vírus, doenças específicas, já reconhece... A gripe, no caso, é vírus, né? Usei gripe aqui, mas releva, gente. Pensa numa doença bacteriana e sei lá, gente, tétano. Aí, ok. Aí o vírus já tem um sistema imunológico, como que fala? Não, vou até puxar aqui, que eu não ia falar disso não, mas vou falar, né? Da imunização, né? Que não tem questão sobre isso, eu acho bem importante. Imunização, vai que cai, né? Se cair, vocês falam assim, foi o além da equação que previu. Se não cair, a gente ignora. Tem a imunização ativa e a imunização passiva. E ambas elas possuem a natural e a artificial. Artificial. Deixa eu colocar aqui também natural e a artificial. O que é a imunização ativa? A imunização ativa vai ser aquela imunização vinda de anticorpos, né? Das nossas células, dos nossos linfócitos, que vão reconhecer o corpo, vão criar uma memória, né, desse antígeno, né, desse corpo estranho, para poder já matar ele mais rápido da próxima vez. Aí tem até, abre um parênteses aqui, um gráficozinho, ó. Se a gente teve uma doença aqui, ó, tempo de reação e concentração de anticorpos. Vamos colocar aqui assim, ó. Aqui 5, 10 e 15. Vamos colocar, sei lá, 15 dias. Na primeira vez, vai demorar mais para a gente criar os anticorpos do que da segunda vez. Só que aqui na segunda vez, ó, já vai ser... Vamos colocar que a infecção foi aqui e aqui, ó. Deixa eu marcar de amarelo. A infecção 1 e infecção 2. 1... Deixa eu mudar a cor aqui também, né? 1 e 2. Essa infecção 1 demorou mais para o nosso corpo reconhecer, porque era a primeira vez em contato, né? Aí reconheceu as proteínas da cápsula, por exemplo, do vírus, né? Essas proteínas virais, aí já criou uma memória celular. Aí vão chegar o linfócito B, ele vai ser essa célula responsável pela memória. O linfócito TCD4 vai ser o responsável por perceber e avisar o sistema imunológico, e o linfócito TCD8 vai ser o responsável por destruir as células que possuem já esse vírus. Aí, da primeira vez, né, vai estar demorando, está reconhecendo ainda, reconheceu, criou anticorpo, matou o vírus. Da segunda vez, você já vai estar com a célula de memória. Esse vírus vai chegar, seu corpo vai identificar a proteína, né, esse antígeno, e já vai mandar anticorpo para combater. Aí, voltando, imunização ativa seria essa que envolve anticorpos. E ela pode ser natural. Como que é uma imunização ativa natural? Seria por amamentação, por exemplo. No leite materno, ele doa anticorpos para o filho, para o bebê. E a artificial seria as vacinas. Já a imunização passiva seria a gente recebe os anticorpos. Na ativa a gente produz anticorpos, na passiva a gente recebe. Enquanto na passiva o natural seria por meio de... perdão, gente. Confundi aqui. Falei errado. A ativa natural seria o nosso próprio corpo. A gente teve a infecção, o nosso corpo viu, distinguiu, pegou, produziu um anticorpo, matou a bactéria. A artificial seria a vacina. Já a imunização passiva natural, a gente recebe os anticorpos, né? Por isso que é passiva. E seria vinda da, por exemplo, a amamentação, igual eu já falei. Só que falei errado antes. A ativa natural seria por meio do nosso próprio sistema imune. E a passiva artificial seriam os soros, né? Vem de soros antiofídicos para picada de cobra e tudo mais. Vamos lá, né? Nossa questão 127. Olha, eu falei a resposta. Falei. Nossa questão 127 aqui, né? Seria... Tá falando desse plateuminto, que tem capacidade regenerativa da planária, e essa capacidade está relacionada ao quê? Modo de vida livre? Vida livre seria não parasita? Não tem nada a ver. Hábitos alimentares? Não. Reprodução sexuada? Não. Reprodução assexuada, que ele consegue se reproduzir sem precisar de um parceiro, né? E agora, por último, para acabar, nossa questão 135. Fala de arbovirose. Aqui entra em contato com o mosquito tal. Ele é idêntico ao Aedes aegypti, exceto por 2 genes modificados, colocados pelo homem. A gente pegou um mosquito, colocou gene. O que é isso? Espécies que ganham genes de outro. São transgênicos, né? Lembrando que um clone seria... Você pega, igual a gente fez com a ovelha Dolly lá, né? Lá em cima.
E, gente, tô vendo aqui que eu pesquisei, eu não sabia o que era mosaico nem quimera, mas pesquisei e tal, aprendi, vou vir aqui falar pra vocês, né? Aí, ó, cortei aqui na parte do transgênico, do clone, né? A gente falou do clone. Aí, o que é o quimera, né? Que é o primeiro ali. São quando células de zigotos diferentes se juntam em um mesmo embrião, vamos colocar assim, né? Teve até um caso que tá nas redes sociais ali, vi no treino do ATP no Instagram, quem quiser vai lá ver a professora lá ensinando, mas falando lá o que era, que é quando células de zigotos diferentes se unem em um mesmo embrião. No caso lá, por exemplo, a mulher ela tinha, como fala, eram gêmeos bivitelinos, né? E uma parte da célula do cara foi para a mulher. Aí as células da medula espinhal dela eram, na verdade, células do irmão dela. Então o sangue dela tinha fenótipo XY. Trem muito doido assim. Aí as mutações são organismos que sofreram mutações, né? E enquanto isso, os mosaicos seriam zigotos, embriões, né? Que foram geneticamente modificados, por exemplo, com a CRISPR. Então foi isso, meu povo. Ó, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, não. Além da equação, deixa o like nesse vídeo se ajudou. Se a gente tá ajudando, se inscreve aí no canal também para não ficar por fora de nada. Manda aqui nos comentários qualquer coisa que vocês preferiam ver e tudo mais. Que é muito bom ter o feedback de vocês. E ó, vambora que daqui a pouco tem mais.